O Botafogo vem muito pressionado para esse clássico contra o Fluminense e o técnico Renato Paiva vai novamente tentar encontrar alternativas para fazer o Botafogo jogar um futebol que faça o time pelo menos sair com os 3 pontos desse confronto. Botafogo jogando no tapetinho no Newton Santos, aonde sempre foi muito forte, tem que fazer valer o fator casa. E eu vou te mostrar no vídeo de hoje como o técnico Renato Paiva deve escalar esse time do Botafogo para o confronto contra o Fluminense, se ele quiser sair com os 3 pontos. Então galera, aqui estamos com a provável escalação do Botafogo para esse jogo contra o Fluminense. O Botafogo terá o John no seu gol, apesar da falha contra o Estudiantes. O John é um goleiro que tem experiência, é um goleiro que é campeão de Libertadores, campeão brasileiro, tem uma história toda no Botafogo e não vai se deixar se abalar por conta de um lance. O John tem uma mente que me parece blindada e, cara, acontece com qualquer goleiro, os melhores goleiros falham, os piores goleiros falham, mas o John é o goleiro do Botafogo titular para passar confiança para esse jogo. Na lateral direita ele deve repetir o Matheus Ponte no time titular, ele sempre alterna muito, né, os laterais, tem jogo que ele começa com Ponte, tem jogo que ele começa com Vitinho, do outro lado também tem jogo que ele começa com Teles, tem jogo que ele começa com Cuiabano. Claro que tudo isso faz parte de uma questão também da fisiologia para não deixar os jogadores o máximo cansados possíveis, mas eu acho que nesse jogo, precisando de uma arma mais ofensiva, com melhor acabamento no ataque, que faz gol, ele tem que ir com o Matheus Ponte. O Vitinho peca muito na fase ofensiva. Qual foi a última vez que o Vitinho acertou um cruzamento, que ele deu uma assistência? Se é que ele já deu. Na zaga, Danilo Barbosa e Alexander Barbosa devem ser os titulares. O Jair ainda não deve ter condições para esse jogo, então ele vai manter o Danilo e o Alexander Barbosa. Na lateral esquerda, eu acredito que ele pode promover novamente a volta do Cuiabano ao time titular. O Cuiabano é um cara que dá mais profundidade, dá mais força do que o Alex Teles. O Alex Teles é um lateral mais posicional, ele fica mais posicionado, não ultrapassa tanto, por mais que tenha muita qualidade na hora que ele chega no último terço. Eu acho que o Cuiabano ele traz mais força para esse time do Botafogo, traz mais preocupação para o sistema defensivo do Fluminense. E tem o Samuel Xavier, que tá vivendo um bom momento e que é muito forte atuando ali por esse lado. Então você colocar o Cuiabano vai trazer essa preocupação, até mesmo para brecar um pouco essas subidas do time do Fluminense com o Samuel Xavier pelo lado direito. Na dupla de volantes, o Botafogo deve ter Gregory e Marlon Freitas novamente. Esses caras sempre foram o coração do time do Botafogo na temporada passada. O setor de meio de campo é um setor que é primordial para o time estar bem. O Gregory tá abaixo nessa temporada, é bem verdade. Tem um torcedor que vai falar que não, mas o Gregory tá abaixo, ele pode jogar mais do que ele tá jogando. O Marlon Freitas está abaixo. O Marlon Freitas precisa novamente encontrar aquele ponto dele de ser o termômetro do time do Botafogo, a hora de acelerar, a hora de travar um pouquinho mais a partida. Então esses jogadores, é de suma importância que eles recuperem o seu bom futebol. Gregory e Marlon Freitas, pilares da temporada passada. Os lançamentos do Marlon Freitas não estão entrando tanto por conta de uma mudança no sistema de jogo do técnico Renato Paiva. Quando o Botafogo tinha o Arthur Jorge como técnico, o Marlon Freitas tinha muita liberdade para virar a bola para cá, virar a bola para lá, e o tempo todo ele conseguia encontrar os laterais do Botafogo ultrapassando, ou os pontas do Botafogo ultrapassando no 1 contra 1 ou até livres. Eu sinto falta desses lançamentos do Marlon Freitas. Eu não vejo ele com tanta liberdade. Às vezes eu acho que ele fica muito afundado no entrelinhas. E ele é o melhor lançador do Botafogo, o Marlon Freitas. Talvez fosse em alguns momentos até melhor abaixar ele aqui no meio dos 3 zagueiros e dar essa liberdade para ele fatiar essas bolas do que você colocar o Gregory, que não tem uma inversão tão precisa quanto o Marlon Freitas. Mas aí vai dar opinião do treinador. O trio de meias do Botafogo deve novamente retornar o Matheus Martins ao time titular para ser esse cara mais agudo pela ponta. O Matheus Martins entrou bem contra o Estudiantes na medida do possível. O Savarino por dentro rende muito mais do que aberto pela ponta. E o Arthur vai ter que ser mantido pela ponta direita porque não tem outra opção. Simplesmente não tem outra opção com essa característica de ponta direita, canhoto que traz para dentro. Eu sei que o Arthur não tá jogando bem e a gente sabe que o Arthur não é craque. Não é aquele craque fora de série, mas ele tá abaixo do que ele pode render. O Arthur já jogou na carreira muito mais bola do que ele tá jogando no Botafogo. Então ele precisa recuperar o seu futebol, assim como vários jogadores do Botafogo. Precisa dar seguimento às jogadas, fazer gols. O Arthur tá perdendo muita chance de gol, cara. Tem muita chance que cai no pé do Arthur e ele que não finaliza com perfeição. Então é algo que também precisa melhorar. Mas o Botafogo deve voltar com Matheus Martins, Savarino e Arthur. Não faz sentido novamente o Patrick de Paula como meia. Não funciona, cara. É uma insistência burra. Você tá queimando o Patrick de Paula. Deixa pra ele entrar no segundo tempo como volante na posição dele que ele entra bem, cara.
Ele entra bem como volante, mas colocando ele de meia, de costas pro gol, o Patrick de Paula não rende. E aí devemos ter o Igor Jesus como centroavante. E se realmente se concretizar, depois do Mundial, uma saída do Igor Jesus, vai ser difícil o Botafogo trazer uma peça de reposição à altura. Vai ser difícil, assim como está sendo com o Luiz Henrique e com o Almada. Mas o Igor Jesus deve jogar esse jogo. Passa também muito pelo Igor Jesus uma vitória do Botafogo. Quando ele faz gol, o time provavelmente vence. Não perde. E é claro que esse sistema defensivo do Botafogo tem que ser muito duro nesse confronto contra o Fluminense. Der espaço para o Fluminense entrar tocando, tabelando, se der espaço para o Cano, vai acabar levando o gol. Marcação dura, firme, Alexander Barbosa tem que voltar a se impor na zaga, tem que voltar a ser o xerife da zaga, porque ele não está sendo nessa temporada. E muita atenção pro Botafogo na hora da recomposição, que é algo que o Botafogo vem pecando nesses últimos jogos. Perde a bola lá na frente e volta com a recomposição lenta, ou perde a bola na saída de jogo, recompõe lento e expõe demais os dois zagueiros. Não pode acontecer. É um jogo pro Renato Paiva virar a chave, vencer um clássico, jogando relativamente bem, e aí poder dar seguimento ao seu trabalho. Se perder pro Fluminense em casa, fica muito difícil a situação do Renato Paiva. Muito difícil mesmo. E aí seria burrice do Textor manter. Tem culpa dos jogadores? Tem. Mas os jogadores também, muitas das vezes, cara, quando você troca de técnico e traz um técnico melhor, até muda um pouco o ambiente, os jogadores melhoram a sua produção. É a minha opinião. Mas quero saber aí embaixo a opinião de vocês. Você iria com essa formação? John, Ponte, Danilo, Alexander Barbosa, Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Arthur, Savarino, Matheus Martins e Igor Jesus? Ou você faria alguma substituição? A gente ainda não sabe se o Santiago Rodrigues estará disponível para esse jogo. Caso ele estiver disponível, é uma opção que o Botafogo terá aí no banco de reservas também. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, abração do Francesco, é nóis e fui!